Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja também neste momento a se colocar de pé e vamos fazer a leitura em uníssono de apenas um versículo da Bíblia, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos fazer uma leitura em uníssono. Assim diz a palavra de Deus, todo mundo junto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Neste momento vamos curvar as nossas frontes e elevar mais uma oração ao nosso Deus. Senhor, nós estamos diante de Ti e neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Que ela possa, Senhor, nos confrontar, que ela possa nos confortar, nos consolar, mas sobretudo, Senhor, que ela possa nos colocar em movimento, que ela possa, Senhor, nos vivificar, que ela possa, Senhor, nos dar verdadeiramente a noção certa daquilo que representa a Tua santa palavra, para praticá-la, Senhor, que sejamos praticantes da Tua palavra no dia a dia. E isso que nós Te pedimos, Senhor, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Neste momento a igreja pode assentar-se. Nós temos um texto aqui que, apesar de curto, é muito desafiador. Sobretudo numa época em que a palavra acaba sendo desprezada na maioria dos púlpitos, inclusive dos púlpitos evangélicos. Eu estava comentando com o reverendo Baltazar, pouco antes do culto, nós estávamos comentando que é possível ter um culto, de fato, aquilo que se chama culto, sem ter a palavra. Nós temos muitos assim chamados cultos em muitas igrejas hoje, em que há de tudo, menos a pregação da palavra. Né? Você tem êxtase, você tem orações em línguas, você pode ter várias coisas, você tem louvor, mas você não tem a palavra. E isso verdadeiramente é uma coisa inusitada, porque é exatamente ao redor da palavra que o culto se organiza. Não há culto sem palavra. Se você tirar a palavra do culto, simplesmente não dá para chamar aquilo lá de culto. Infelizmente, isso que acontece nos dias atuais. Nós temos também um novo desafio na hora da pós-modernidade, é colocar em xeque a autoridade das Escrituras. Dizer que não há mais verdade absoluta, dizer que tudo é relativo, que o meu caminho é tão bom quanto o seu, que na realidade todos os caminhos levam a Deus. Isso leva a enfraquecer a autoridade da palavra e muitas vezes a lhe conceder meramente um papel secundário. Então nós estamos enfrentando grandes desafios hoje em dia para pregar a palavra de maneira fiel. Nós estamos celebrando 500 anos e nós não estamos aqui simplesmente para lembrar daquilo que aconteceu há 500 anos, mas para nos preparar a enfrentar a situação de hoje. E há muita coisa que não mudou muito em 500 anos. Esse lema, somente a Escritura, só a Escritura, vem de uma época em que não se pregava a Escritura nas igrejas, em que, na realidade, o culto também se organizava, era articulado em torno de tradições humanas. Nós vamos ter um exemplo disso, inclusive, no catecismo da Igreja Católica de hoje, porque tem muita gente que pode pensar que em 500 anos a Igreja Católica mudou de forma radical. Eu posso afirmar aqui que ela mudou em muitas coisas, mas certamente na fachada, não no essencial. Para pegar um exemplo aqui, eu tenho uma Bíblia da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e uma introdução à Escritura Sagrada. E nós temos um comentário aqui, a página 12, que diz: a Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada pelo Cristo Senhor e pelo Espírito Santo, aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade,
eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. O problema vem depois. Resulta, assim, que não é através da Sagrada Escritura apenas que a igreja deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas, a Escritura e a tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Percebam que numa Bíblia católica, a própria introdução da Bíblia está dizendo que a autoridade final não está somente na Bíblia. Ela está na Bíblia, ela está também na tradição da Igreja. A Igreja Católica Romana oficialmente coloca a tradição como tendo o mesmo peso das Escrituras, exatamente no mesmo nível. Na realidade, a situação é um pouco pior, porque na prática a tradição acaba tendo um peso maior do que as Escrituras na Igreja Católica. Mas só o fato de dizer e de deixar consignado por escrito, na introdução de uma Bíblia, que na realidade a palavra não é suficiente e que precisa da tradição da Igreja para suplementá-la, é uma coisa que nos mostra que em 500 anos o essencial não mudou na Igreja Católica. Nós continuamos proclamando por causa disso somente a Escritura. Somente a Escritura, sem mais nada. Sem a tradição dos homens, sem a tradição da Igreja, sem a autoridade do magistério. Apenas para deixar claro, aquilo que a Igreja Católica Romana chama de tradição da Igreja, são as decisões do Papa, né, são as bulas, são as decisões de concílios, né, realizados pela Igreja Católica Romana, não apenas os concílios dos primeiros séculos da Igreja. Então, nesse sentido, o Concílio Vaticano II, Vaticano I, tem peso, né, fazem parte da tradição da Igreja, e as decisões desse concílio são consideradas exatamente, apesar de serem decisões de homens, são consideradas como tendo exatamente o mesmo peso da Bíblia. E isso que acabei de ler acaba afirmando com todas as letras. E também as obras teológicas, por exemplo, um teólogo como São Tomás de Aquino acaba tendo também a Suma Teológica dele, ou seja, a obra principal dele, colocada no mesmo patamar de um escrito sagrado, de um escrito revelado, como a Bíblia. Então, nós podemos imaginar os problemas que havia na Igreja há 500 anos atrás, quando Lutero e Calvino começaram a levantar essa questão, a levantar esse brado, inclusive, de somente a Escritura. Vamos limpar a Igreja de tudo aquilo que não é Escritura e que é tradição humana. Apesar de se chamar tradição da Igreja, mas a gente sabe que é meramente tradição de homem que é colocado no mesmo patamar. Então, isso apenas para situar historicamente aquilo que aconteceu há 500 anos atrás e que os irmãos podem constatar que continua hoje em dia. Essa Bíblia é de hoje. O Catecismo da Igreja Católica afirma exatamente a mesma coisa, ou seja, a principal sola da reforma continua atual. Não é coisa de museu. Nós não estamos aqui pregando sobre coisas que aconteceram há 500 anos atrás e que não tem mais nada a ver com a realidade de hoje. Muito pelo contrário. Nós estamos exatamente na mesma situação. Inclusive, talvez numa situação um pouco pior, porque hoje a palavra vem sendo atacada por todos os lados. Né? Por todos os lados. Então, esse é o pano de fundo que eu queria colocar antes da gente entrar, propriamente dito, na análise e na meditação das Escrituras. Há um termo aqui que é fundamental, é o termo inspirada. Né? Em primeiro lugar, toda a Escritura. Né? Não é somente uma parte das Escrituras. É importante dizer isso porque a própria Igreja Católica Romana, voltando a ela, porque historicamente contra ela que o sola scriptura foi afirmada. Ela acaba privilegiando um tipo de interpretação que dá mais peso a determinadas escrituras do que a outras. Nós sabemos que na Bíblia Católica há outros livros que não aqueles que estão na nossa Bíblia. Há outros livros.
E a própria Igreja Católica Romana reconhece que esses outros livros não têm o mesmo grau de inspiração. A própria Igreja Católica reconhece isso, apesar de colocar esses livros na mesma Bíblia dos outros, na mesma Bíblia contendo os demais livros. Então, se ela reconhece que há dois níveis de inspiração na Bíblia, isso é extremamente perigoso. Como é que a palavra pode ter um valor, por exemplo, no livro que nós estamos estudando agora, 2 Timóteo, e pode ter, por exemplo, um nível inferior no livro de Tobias ou no livro de Judite, que também está na Bíblia Católica. Como é que pode acontecer uma coisa dessas? Então, nós vemos uma afirmação aqui que é extremamente importante, que diz toda a Escritura. Não é somente uma parte das Escrituras. É toda a Escritura inspirada por Deus. É igualmente inspirada. A Bíblia não vai afirmar em nenhum momento que há trechos que sejam mais inspirados na Bíblia do que outros. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É igualmente inspirada por Deus. Esses livros que a Igreja Católica Romana acrescentou à Bíblia, nós sabemos que eles entraram na Bíblia exatamente no próprio século XVI, que antes esses livros eram lidos pela Igreja, mas não tinham autoridade, não se firmava doutrina nesses livros, exatamente porque eles eram considerados com suspeita do ponto de vista da inspiração. E isso não vem do século XVI. Esses livros foram redigidos em Alexandria, nunca foram incluídos na Bíblia judaica. Se você pegar uma Bíblia judaica, vocês vão ver que esses livros que estão nas Bíblias católicas não estão lá. Não estão. São livros apócrifos. Então, nesse sentido, essa primeira declaração ela é importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É igualmente inspirado por Deus. O termo aqui, que é central, é o termo inspirado. Inspirado, na realidade, a palavra em grego, ela significa soprada. Expirada, na realidade, como se o hálito de Deus soprasse, exalasse a palavra divina. Então, na realidade, nós temos aqui, no livro sagrado, na Bíblia, a expressão do hálito de Deus. Deus soprando, expirando a palavra. De tal maneira que não há palavra que não venha, não há palavra de Deus que não venha acompanhada do Espírito Santo. É exatamente o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Que não dá para separar a palavra e o Espírito. Parece bobo dizer isso, mas hoje é comum no meio evangélico fazer essa separação entre a palavra e o Espírito. Vocês devem ter ouvido, não poucas vezes, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E vão dizer para vocês, não, vocês têm que estar sensíveis ao toque do Espírito e ir além da palavra. Tem coisas que a palavra não revela, mas que o Espírito vai te revelar. Na realidade, nós estamos diante de uma heresia. Nós estamos diante de uma heresia extremamente perigosa. Na realidade, o Espírito, ele vem até nós por meio da palavra. Ele nos convence por meio da palavra. É uma coisa só, na realidade. O fato de Deus falar, de emitir com a voz, com o sopro, com o hálito, o verbo, a palavra, de tal maneira que uma coisa não pode ser separada da outra, é indissociável da outra. Então, é uma coisa que eu quero colocar em primeiro lugar, porque em torno disso que a Bíblia ela vai firmar a autoridade das Escrituras. Por que a autoridade, por que a Escritura tem autoridade? Exatamente porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Ela está impregnada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos algumas declarações aqui que não são muito recentes, mas que continuam atualíssimas sobre essa questão. Charles Hodge, por exemplo, um grande teólogo do século XIX nos Estados Unidos, ele diz: o Espírito é revelador de toda a divina verdade. Portanto, a autoria de toda a Bíblia deve ser atribuída ao Espírito. Berkhoff, pode ser que alguns de vocês tenham tido contato com a teologia sistemática de Berkhoff, que foi um teólogo norte-americano do início
da primeira metade, na realidade, do século XX, ele diz assim: os reformados, na verdade, consideram a palavra de Deus como poderosa sempre, quer como sabor de vida para a vida, quer como sabor de morte para a morte, mas afirmam que ela se torna eficaz na condução à fé e à conversão somente pela conjunta operação do Espírito Santo nos corações dos pecadores. O próprio Calvino, no século XVI, afirmou o seguinte: da mesma forma, a palavra não pode ser separada do Espírito, como imaginam os fanáticos. Já tinha fanáticos naquela época, hein? Os chamados anabatistas, hein? Que não tem nada a ver com os batistas de hoje, eu quero ressaltar isso. Como imaginam os fanáticos que, desprezando a palavra, ufanam-se no nome do Espírito e incrementam coisas como confidenciais em suas próprias imaginações. Na realidade, é o espírito de Satanás que é separado da palavra, a qual o Espírito de Deus está continuamente unido, né? E ele arremata: porque quando Deus nos comunicou sua palavra, não quis que ela servisse de sinal passageiro para logo destruí-la com a vinda do seu Espírito, senão, ao contrário, enviou logo o Espírito mesmo, por cuja virtude o havia antes otorgado, para aperfeiçoar sua obra com a confirmação eficaz de sua palavra. De tal maneira que quando você fala em palavra, você fala em Espírito Santo. Quando você fala em Espírito Santo, você fala em palavra. Aí tem pessoas que vão perguntar: sim, mas quando Jesus, por exemplo, realizava milagres, sim, mas o milagre, ele aponta para a palavra. Na realidade, como se fosse uma dramatização da palavra, como se fosse uma forma, digamos assim, radical da palavra visível. É uma manifestação, um milagre, cujo objetivo é exatamente sacudir as pessoas, chamar a atenção delas para algo que vai ser dito, e geralmente é uma revelação, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. De tal maneira que o milagre, ele não tem utilidade em si mesmo. Ele sempre aponta para uma palavra que já foi proferida, para ilustrá-lo, ou então para uma palavra que vai ser proferida. Então, na realidade, é como se fosse uma seta de trânsito. O milagre sempre aponta para a palavra. Ele não se esgota em si mesmo. De tal maneira que, se você tirar a palavra, o milagre não faz sentido nenhum. É meramente uma exibição de poder, e isso não é cristianismo, isso é magia, né? Então, isso também tem que ficar bem claro, sobretudo em tempos em que a gente vê cada exibição, às vezes, de poder, entre aspas, que de poder, na realidade, não tem nada, porque caminha exatamente à margem da palavra de Deus. Onde a palavra há Espírito, e onde há Espírito, a manifestação da palavra de Deus. Então, esse ponto é fundamental. E, além do versículo que nós acabamos de ver, nós temos também muitos outros versículos na Bíblia. Eu vou pensar aqui apenas uns 2 ou 3, que vão falar sobre a mesma coisa. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21, vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Nós vemos também em 1 Tessalonicenses, primeiro capítulo, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. 1 Coríntios 2, versículo 12 e 14, um versículo particularmente importante aqui. São 3 versículos particularmente importantes. Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus,
porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, esse é um ponto fundamental, que geralmente não é muito salientado hoje em dia, né? O que permite, inclusive, que haja ataque à palavra de Deus, através de uma falsa oposição entre a palavra e o Espírito. Isso não existe, né? A gente tem que ter claro que é uma coisa só. Onde tem palavra tem Espírito, e onde tem Espírito tem palavra. Para arrematar este ponto, e antes de passar para o segundo ponto da nossa meditação, eu gostaria de citar também outros 2 versículos que dizem, em João 3,5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Interessante essa referência à água, porque na Bíblia a água ela é sinônimo da palavra. A gente vê isso, inclusive, em Efésios 5:26, quando o apóstolo Paulo, falando a respeito da igreja, vai dizer para que a santificasse, tendo-o purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, na verdade, ele está se referindo aqui à palavra, né? Então, quando se fala, quem não nascer da água e do Espírito, vocês podem trocar a palavra água pela palavra palavra, né? Quem não nascer da palavra e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, muitas vezes nas Escrituras, né, no Novo Testamento, o termo palavra pode ser substituído pela palavra Espírito. Nós encontramos, por exemplo, em Tito 3, versículos de 5 a 7, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente, etc., etc. Então, aqui fala em lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, ao passo que em Efésios 5:26 vai falar em purificação por meio da lavagem da água pela palavra. A gente vê aqui o paralelismo entre esses termos, de tal maneira que, voltando a salientar, primeiro ponto, não há como separar a palavra do Espírito, né? E isso precisa ser bem entendido. É exatamente por causa disso que a Escritura tem autoridade. O segundo ponto que eu quero abordar é a autoridade das Escrituras. Por que ela tem autoridade? Porque é uma palavra cuja procedência é de Deus, ela vem de Deus, e ela está cheia do Espírito Santo. Significa que aquilo que ela afirma é a verdade. Então nós temos Lucas 16:17 afirmando: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quando ele fala da lei, ele fala de uma parte das Escrituras que norteia a vida, não apenas dos judeus, ele fala da lei moral, ele fala do decálogo, que continua se aplicando nos dias de hoje, né? Então significa que uma parte da Escritura, cuja autoridade continua com o passar do tempo. Mas a Bíblia não se refere somente à parte das Escrituras, ela se refere a toda a Escritura. E diz assim, em 1 Tessalonicenses 2:13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes, né? Então nós vemos aqui essa autoridade das Escrituras derivando da procedência dela, ela vem de Deus, e também do fato de que ela está impregnada, ela vem verdadeiramente do Espírito Santo. Eu gostaria de abordar um terceiro ponto. Nós vamos voltar ao texto, viu? Eu não esqueci o texto. Eu só quero voltar a ele depois de pontuar algumas coisas que são importantes. Terceiro ponto que eu quero colocar, depois de ter colocado aqui, não pode se separar a palavra do Espírito, e em segundo lugar, que as Escrituras têm autoridade. O terceiro ponto é que as Escrituras são infalíveis, elas são inerrantes. É importante saber disso, porque se houver uma sombra de erro nas Escrituras, um erro que seja,
nós podemos ser tentados a colocar a autoridade da Escritura em xeque. Então, essa Escritura tem autoridade por quê? Porque ela é verdadeira, porque não há erro nela. Em 1 Timóteo 1,15, a própria palavra diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Aí diz que parte da palavra? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Inclusive, a principal função da palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é apontar para Cristo. Não dá para falar em Bíblia, não dá para falar em palavra, sem falar na realidade do principal conteúdo para o qual ela aponta no Antigo Testamento e que ela revela claramente no Novo Testamento. Jesus Cristo, em quem está a nossa salvação. E essa palavra nós a recebemos com poder, porque ela vem diretamente do Espírito Santo. João 17 vai afirmar a mesma coisa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Salmo 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É importante essa colocação porque a Igreja Católica, até hoje ela liberou a leitura da Bíblia. Mas ela diz o seguinte, que a Bíblia é perigosa. Ela não pode ser lida de qualquer forma. Ela diz que há muitos trechos na Bíblia que são de difícil entendimento. Ora, na Bíblia nós sabemos que, de fato, há trechos que são mais complexos do que outros, mas que na maioria das vezes conseguem ser explicados à luz da própria Escritura, com trechos que são mais claros. É assim que a Bíblia trabalha. Se um trecho é mais difícil de entender, com toda certeza, na imensa maioria das vezes, você vai encontrar outros trechos que vão explicar devidamente aquilo que não é tão claro num determinado aspecto. Então, a própria Bíblia, ela se explica, ela se interpreta a si mesma, né? Mas nós vemos aqui que, de certa forma, a Igreja Católica afirma, até hoje, que a Escritura não é para as pessoas simples. Quando a própria Bíblia afirma com todas as letras que ela se destine às palavras, às pessoas simples, né? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, não àqueles que se acham sábios, de acordo com a sabedoria do mundo, mas aos simples, a pessoas que de repente não sabem nem ler, não têm instrução, mas são capazes de entender a palavra de Deus, porque o Espírito Santo os vivificou. Então, é isso que a Bíblia está colocando aqui. Eu gostaria de terminar esse terceiro ponto, porque vou entrar num ponto que, na realidade, para nós é o mais importante, porque ele vai falar da suficiência das Escrituras. Mas eu gostaria de terminar essa terceira parte citando Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Percebam, nós somos gerados pelo poder da palavra. Exatamente por isso que Tiago, na sua epístola, vai cobrar coerência dos crentes. Ele vai dizer para eles, já que vocês foram gerados pelo poder da palavra, a palavra de vocês, ou seja, as palavras que saem da sua boca, têm que ser puras, não podem ser torpes. E aí, praticamente toda a epístola de Tiago, ela vai versar sobre o assunto da palavra. Ele vai dar, na realidade, uma teologia, uma teoria sobre a palavra. Ele vai opor, na realidade, a palavra de Deus à palavra de homens. E a palavra de Deus é exatamente essa palavra que nos regenerou. Se nós estamos aqui, é porque nós fomos regenerados pelo poder da palavra. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo. A gente não deve esquecer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Né? Exatamente isso que confere autoridade às Escrituras. Dito isso, e a gente não podia deixar de colocar isso, né? Colocando inclusive em primeiro lugar esse fato de que não se pode separar a palavra do Espírito, vamos entrar agora na questão propriamente dita da suficiência das Escrituras. Significa que não precisa acrescentar nada às Escrituras. Né? Vocês percebem que as seitas, aquelas que se dizem cristãs, elas sempre têm a necessidade de acrescentar alguma coisa às Escrituras.
ou a profecia de uma suposta ou de um suposto profeta revelado por Deus, ou então a tradição da igreja, a autoridade do magistério, quer dizer, sempre tem alguma coisa além da palavra, como se a palavra não tivesse poder suficiente para poder nos salvar. E isso que acaba sendo dito, é a palavra e mais alguma coisa. E às vezes são muitas coisas, não é somente uma. Mas bastaria acrescentar alguma coisa à palavra de Deus para simplesmente tirar a autoridade dela. Como é que algo pode ser mais poderoso do que a palavra de Deus? A palavra do homem, porventura? Jamais. Então, o princípio da suficiência das Escrituras, somente a Escritura é suficiente. Não se deve, não se pode acrescentar absolutamente nada às Escrituras. E isso que significa só a Escritura, somente a Escritura. Tira a tradição da igreja, pelo menos aproveita dela aquilo que estiver de acordo com as Escrituras, mas abaixo das Escrituras, porque é palavra de homem falível. Pode acertar em muitas coisas e pode errar, como de fato errou em muitas outras coisas. Então a palavra do homem tem que se sujeitar à autoridade da palavra de Deus. A tradição pode ser aproveitada, sim, a tradição da igreja, mas desde que ela esteja em consonância com as Escrituras Sagradas e sob a autoridade, abaixo da autoridade das Escrituras, somente assim. Jamais igualá-la e muito menos colocá-la acima das Escrituras, como sendo, de certa forma, o paradigma pelo qual a Escritura tem que ser analisada. Um absurdo analisar a palavra de Deus à luz da palavra dos homens, onde já se viu uma coisa dessas. Então, a Escritura é suficiente. Eu gostaria de citar algo que se encontra no boletim de hoje. Esse trecho se encontra no livro que se chama Pense Biblicamente, o autor é norte-americano. Ele dá uma definição que eu achei interessante sobre a suficiência bíblica. Ele diz assim: o que queremos dizer quando afirmamos que a Bíblia é suficiente? Queremos dizer que a Bíblia é um guia adequado para todas as questões de fé e conduta. As Escrituras nos apresentam toda a verdade que precisamos para a vida e a espiritualidade. Ou como dizem as palavras da Confissão de Fé de Westminster, todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Percebam, nós temos aqui alguns princípios que eu vou procurar destacar agora com relação à suficiência das Escrituras. O primeiro princípio, que inclusive é mencionado aqui nesta citação, a Escritura é suficiente e suficientemente clara para que a examinemos livremente e não sejamos escravizados pela tradição dos homens. Para que em tradição, e nós resgatamos também o livre exame das Escrituras. Livre exame das Escrituras não significa dar a interpretação que a gente quiser às Escrituras. É isso que a Igreja Católica nos acusa de fazer. Jamais. Nós analisamos a Escritura de acordo com a própria Escritura. É exatamente isso que a Igreja Católica Romana não faz. Ela analisa as Escrituras à luz da tradição humana, à luz daquilo que ela chama da tradição da Igreja. Isso não pode fazer. Ela tem que analisar a Escritura à luz da própria Escritura. A Escritura é o padrão. Ela tem que analisar tudo pelo padrão mais alto, absoluto, que é da verdade de Deus. Então, nós vemos aqui que esse primeiro princípio ele vai dizer que a Escritura é suficiente e suficientemente clara para que examinemos livremente e não sejamos escravizados pela tradição dos homens. Começando pelo mais fácil, começando aqui pela tradição dos homens, a própria Escritura nos fala repetidamente sobre isso. Em 2 Timóteo 4, 2, 4, a Bíblia nos informa: prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina,
Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Colossenses 2,8 vai ser mais claro ainda, vai dizer: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Mateus, próprio Jesus falando, Mateus 15:9, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preceitos de homens, ele está falando dos fariseus. Nós temos fariseus aqui nos tempos modernos. Não vale a pena mencioná-los, porque são tantos que, na realidade, nós constituímos uma minoria, o povo de Deus. Por isso que nós precisamos levantar a voz bem alto. Em Marcos 7,13, Jesus vai praticamente dizer a mesma coisa, afirmando: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Mas não é apenas a questão da tradição. É o fato de que, muitas vezes, nós não temos a capacidade de analisar a Bíblia à luz daquilo que a própria Bíblia afirma. Percebam o que vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios. Eu não vou ler tudo, eu vou ler apenas a parte que eu quero focar aqui. Efésios 3, a partir do versículo 3, vai dizer, Paulo falando: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O próprio Paulo está dizendo que o mistério de Cristo que ele está expondo, nós podemos compreendê-lo. Ou seja, a própria Escritura é autoexplicativa. Não precisa encontrar um comentário para entender essa Escritura. É claro que um comentário sempre vai ser útil, mas na realidade você tem que colocar a palavra de Deus acima do comentário. O comentário é humano. Não é o comentário não é a luz do comentário que você vai analisar a Bíblia. É à luz da Bíblia que você vai ver se o comentário, de fato, é fiel à interpretação da Bíblia ou não. A Bíblia se explica, se analisa, se interpreta pela própria Bíblia. Ela não pode ser interpretada por um padrão inferior a ela mesma. Se ela é a palavra de Deus, ela tem que ser interpretada pela própria palavra de Deus. Como é que a própria palavra de Deus poderia ser interpretada pela palavra do homem, que é um padrão de autoridade inferior? Essa é exatamente a lei, este é exatamente o princípio. Você não pode analisar o que é superior por um padrão que lhe seja inferior. Então você só pode analisar e interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, porque não há nada superior a ela. É simples assim. É isso que, na realidade, tem que ser colocado de maneira clara. E o fato, não apenas de que nós temos compreensão dessa palavra, porque essa palavra é clara o suficiente. Salmo 119, 130 vai dizer: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Não está dizendo aos intelectuais, aqueles que fizeram um seminário, aqueles que são graduados ou têm mestrado ou doutorado em teologia. Ele está dizendo: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Dizendo também no Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Já falei, O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E também o próprio princípio de interpretação das Escrituras se encontra nas próprias Escrituras. Atos 17, 11 vai citar os bereanos, vai dizer: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, não é somente uma vez a cada mês, sempre. Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
Ou seja, a Escritura se explica pela Escritura. A pregação ela tem que ser avaliada pela grade de interpretação das Escrituras, não por outro critério que lhe seja inferior. Então, nós temos aqui essa primeira verdade a respeito da suficiência, né? Repetindo, a Escritura é suficiente e suficientemente clara para que a examinemos livremente e não sejamos escravizados pela tradição dos homens, né? Isso também é fundamental. Segundo ponto, aqui, com relação à suficiência ainda, a Escritura é suficiente, nada acrescentaremos ou retiraremos dela. Então, nós temos esse trecho que é bem conhecido em Apocalipse 22, 18, 19, que diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Aí tem pessoas que vão dizer, mas esse trecho só se refere ao livro de Apocalipse, não se refere aos outros livros da Bíblia. É verdade. Então é por isso que tem outras citações aqui falando de toda a Bíblia. Em Provérbios 30, versículos 5 e 6, você tem a seguinte afirmação: toda palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Deuteronômio 4:12. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 12:32. Tudo que te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então não é só Apocalipse que fala sobre isso, relativamente ao único livro de Apocalipse, a própria Escritura testificando dela mesma e dizendo que nada pode lhe ser subtraída ou acrescentada. E por isso que quando nós acrescentamos coisas alheias à Escritura, nós estamos, na realidade, blasfemando contra o próprio Deus e infringindo, desobedecendo a própria orientação, ao próprio comando da Escritura. Isso é muito grave, né? Então, a Escritura é muito clara com relação a isso. O terceiro e último ponto que eu quero destacar aqui, e ele é de suma importância para a gente entender o conceito de suficiência em sua totalidade. Terceiro, visto que a Escritura é suficiente, ela é relevante em todos os aspectos da existência como única regra de vida e prática. Significa o seguinte, que a Escritura, ela não deve ser seguida tão somente aqui no âmbito eclesiástico. A Escritura tem aplicação para cada detalhe da nossa vida. Para o lazer, para o casamento, para o sexo, para o trabalho, para a forma de se alimentar, de se vestir, para a arte, para a ciência, para tudo. A Escritura, exatamente como ela vem de Deus, ela reivindica autoridade sobre tudo e sobre todos, e sobre cada centímetro quadrado do universo, e sobre, na realidade, cada espaço da nossa vida. Nada na nossa vida deve escapar ao escrutínio da Escritura. A reivindicação da Escritura, nada mais, nada menos do que isso. Tudo na nossa vida tem que ser regido pelas Escrituras. Geralmente a gente limita a Escritura a questões relacionadas à salvação, ou talvez mais a alguns assuntos teológicos. Na verdade, teologia tem a ver com a vida prática. Se a gente fala em teologia, a gente fala em cada aspecto da vida prática, da nossa vida no dia a dia. É sobre isso que a Bíblia tem autoridade. Ela tem autoridade sobre toda a nossa vida e cada um dos seus aspectos. Então, nós temos aqui alguns versículos que vão falar de maneira bem clara sobre isso. É aquele que me chamou mais a atenção, é um versículo que se encontra em 2 aos Coríntios. Eu convido os irmãos, inclusive, a me acompanhar nessa leitura. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. É um versículo que é particularmente claro, e por isso que eu escolhi, porque, inclusive, ele acaba sendo redundante, né?
E esse é um recurso que é muito utilizado pelos judeus de repetir e de ampliar afirmações que já foram feitas. É o caso aqui. A palavra de Deus, em 2 Coríntios 9:8, diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Né? Então, quando diz aqui toda boa obra, não está falando somente em obras eclesiásticas, está falando, na realidade, numa atividade de serviço, que Romanos, por exemplo, 12, versículos 1 e 2, vai se referir ao culto racional. O culto racional é a nossa vida, não é necessariamente um culto solene. É a nossa vida, é a maneira conforme nós vivemos. Então, nós devemos viver em gratidão a Deus pelas misericórdias dele, né? Porque Romanos 11 vai falar das misericórdias de Deus. Então, a atitude racional, a atitude que Deus espera de um ser racional e agradecida, é exatamente que ele tenha gratidão. Essa gratidão vai se manifestar, então, por meio da vida dele, por meio do testemunho, né? Por meio das obras que ele vai fazer, em reconhecimento, em gratidão, às misericórdias recebidas de Deus. Então, é nesse sentido que a Escritura vai nos falar. Tiago 1,25 também acaba falando a mesma coisa. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A gente tem que levar em consideração que Tiago se refere a toda uma gama de comportamentos dos destinatários da epístola dele. Então, comportamentos do dia a dia que ele reprova. Então, significa que a palavra de Deus se refere exatamente ao nosso procedimento corriqueiro no dia a dia. As fofocas que a gente faz, o fato, por exemplo, de ter um irmão em consideração, fazer discriminação, né, fazer acepção de pessoas, por exemplo, o fato de jurar. Então, tem toda uma série de coisas que a gente pratica, inclusive com a palavra, que são condenáveis. Exatamente isso, é uma teologia da palavra em que Tiago vai apresentar. Não é simplesmente uma coleção de aforismos, mas declarações práticas sobre como guiar as pessoas para usar bem a palavra de Deus, já que nós somos gerados pelo poder dessa palavra. Então, a palavra que tem que sair dos nossos lábios, ela tem que refletir o fato de que eu fui gerado pela palavra com P maiúsculo de Deus. Então, é exatamente isso. Isso se refere a tudo. Tudo. Não há nada que esteja fora do alcance da palavra de Deus. Então, as pessoas que querem limitar hoje a palavra a simplesmente aspectos chamados teológicos, são pessoas profundamente equivocadas. Primeiro, não entendem o que é teologia. Teologia tem tudo a ver com a vida prática. Não é discutir conceitos abstratos, tem tudo a ver com aquilo que a gente faz. É isso que a Escritura regula. Ela regula os nossos pensamentos, a nossa fala e os nossos comportamentos. É um guia. Então, na realidade, quem seguir esse guia é bem-aventurado. A própria Bíblia vai afirmar isso, inclusive, na literatura de sabedoria. Porque ela visa, na realidade, uma vida boa, que significa uma vida em comunhão com Deus, de tal maneira que a gente venha a pensar, a falar e a fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Então, quando a gente fala que nós temos a Bíblia, e somente a Bíblia, como única regra de vida e prática, geralmente a gente cita isso sem entender o peso e as consequências disso tudo na nossa vida prática. Significa que a Bíblia regula todos os atos, os pensamentos e as palavras na nossa vida. Nada menos do que isso. A Bíblia reivindica tudo. Tudo. É por isso que quem faz aconselhamento, tem muitos irmãos aqui que têm o privilégio
de serem aconselhadas pelo reverendo Baltazar durante a semana, muitas vezes. Então, o aconselhamento é exatamente isso. É a gente se colocar sob a autoridade das Escrituras para, a partir delas, a gente tirar consequências práticas, e bem práticas mesmo, para a nossa vida diária, em termos de pensamentos, palavras e comportamentos, que precisam, muitas vezes, serem mudados, transformados. Isso passa pela transformação do coração. Porque se não passar pela transformação do coração, tudo será artificial e não durará muito tempo. Então, esse é o poder da palavra. E nós cremos que a palavra transforma, que ela tem esse poder de nos transformar de tal maneira que ela nos coloca cada vez mais em conformidade com a vontade revelada de Deus nas próprias Escrituras. Agora, fazendo o fecho, voltando às Escrituras, nós temos uma aplicação prática disso tudo no final do versículo. Porque a palavra de Deus aqui, ela diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, a gente já viu isso, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, são exemplos, quando fala aqui repreensão, fala primeiro ensino, repreensão, correção, educação, são aplicações práticas de algumas coisas que são reguladas, que são regidas pela Escritura. A gente viu que tudo é regido pelas Escrituras. E aqui o apóstolo Paulo pegou 4 exemplos, porque ele quer focar na situação da igreja que era pastoreada por Timóteo. Então ele não vai citar tudo, ele vai selecionar 4 pontos e vai orientar, vai aconselhar um jovem pastor chamado Timóteo, que estava precisando de orientação. O pastor também precisa de orientação pastoral. Então, o pastor Timóteo está sendo orientado, está sendo aconselhado pastoralmente pelo Paulo, que, de certa forma, é o pai espiritual dele. Ele o gerou também. Então, é importante a gente ver essa questão de ensino. Na realidade, vocês podem substituir essa palavra ensino pela palavra doutrina. Isso no momento em que muitas doutrinas estavam perturbando a igreja pastoreada por Timóteo. É interessante, a gente pensa que é só hoje que isso está acontecendo. Mas, naquela época, nos primórdios do cristianismo, era isso que estava acontecendo. Então, nós vemos, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 3, Paulo aconselhando com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo consideram dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as 100 palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, aí vai acontecer isso e aquilo. Então, na verdade, é para afastar essas pessoas que estão pregando falsas doutrinas. Então, a gente vê a importância que o apóstolo Paulo, em nome de Deus, está dando o ensino da doutrina correta. Por quê? Porque a doutrina correta, ela mexe com todos os aspectos da nossa vida. De tal maneira que se você distorcer uma doutrina, significa, em termos práticos, que você pode gerar pensamentos diferentes nas pessoas, falas diferentes e comportamentos diferentes. Você se posiciona contra a palavra de Deus. Então, é por isso que a doutrina, essa palavra ensino, essa palavra doutrina, ela aparece muito no Novo Testamento. E a gente nota que o primeiro termo que aparece aqui é útil para o ensino. O ensino é colocado em primeiro lugar, a doutrina, porque é dele que depende todo o resto. Se você ensina uma falsa doutrina, ou uma doutrina incompleta, não fique surpreso, não estranhe se todo o resto desanda.
todo o resto desanda exatamente porque a doutrina correta não é ensinada ou é ensinada pela metade. Uma coisa é consequência da outra, e por isso que ela vem em primeiro lugar. Se você não prestar atenção à doutrina, não adianta o que você vai fazer. Você tem que estar firmado na verdade, na doutrina. E a doutrina é essa que está exposta nas Escrituras. Não é doutrina de homem, não é o que você acha. É aquilo que foi revelado do céu. Então, esse é o primeiro ponto. E por isso que há esse destaque aqui com relação à doutrina, tendo em vista uma situação prática. A igreja pastoreada por Timóteo estava sendo alvo da agitação de falsos mestres que estavam pregando falsas doutrinas e gerando distúrbios naquela igreja. Então, de certa forma, nós temos até uma leve repreensão aqui do apóstolo Paulo com relação a Timóteo, dizendo: Timóteo, abra o olho. Não permita que isso aconteça na igreja que você está pastoreando. Cuida da doutrina, porque o resto é consequência do ensino dessa doutrina. O segundo termo que a gente vê aqui sendo mencionado é exatamente o termo repreensão. Significa que há uma ação negativa, há uma ação que vai além da mera disciplina, que implica em colocar o peso da Escritura, o peso de condenação das Escrituras sobre aqueles que estão perturbando a igreja. Qual é o sentido aqui de repreensão? Na realidade, o termo em grego significa verificação, demonstração. É alguma coisa que você tem que provar ou testar. Para quê? Para fazer surgir o erro ou a culpa. Então, se você vê, analisando o procedimento desses mestres, entre aspas, que eles se comportam de forma traiçoeira, você pode, então, dizer que eles precisam ser repreendidos, porque não passaram pelo teste da ortodoxia, não passaram pelo teste da verificação. Eles foram provados, foram testados, foram verificados, foram pesados na balança, esse é o sentido da palavra, e foram achados em falta. Então, por isso que precisam ser repreendidos. Na realidade, a gente vai ver que essa repreensão ela vai além, ela pode ir, inclusive, além de uma mera disciplina, ela pode implicar, em determinados momentos, no fato de não ter contato sequer com essas pessoas. Porque essas pessoas não são passivas, elas são ativas. Elas propagam, na realidade, falsas doutrinas. Então, deve-se evitar, inclusive, o contato com elas, para não ser influenciado. Percebam. Isso não é o tipo de orientação que se aplica a todos, mas uma classe específica de agitadores que são muito ativos. E nós temos o termo aqui, correção, e o aspecto positivo. Quando você repreende, de certa forma, você utiliza algo que é negativo. Aqui, a correção é positiva. Significa, na realidade, recolocar a pessoa nos rumos, nos trilhos da ortodoxia. Em correção, correto, ortodoxo. O fato de que você vai fazer com que o pecador não apenas deve ser advertido para abandonar o caminho errado, mas deve ser guiado à senda reta. Então tem esse papel também pedagógico que deve ser desempenhado pelo pastor, aqui no caso Timóteo, no sentido de não apenas repreender, mas no sentido de orientar, de guiar, não apenas de tirar do caminho errado, mas de colocar no caminho certo. Nesse sentido, ele vai trabalhar a serviço da ortodoxia. Inclusive, esse termo que aparece aqui, em correção, é fazer com que você seja colocado retamente, de maneira ortodoxa, assim como ortopedia, ortodoxia, o fato de você ser colocado de forma reta. E, principalmente, tudo isso para quê? Para a educação na justiça. Interessante aqui, educação, ela tem esse sentido de treinamento. Treinamento. Então, nós somos treinados, na realidade, não é por qualquer técnico
Nós somos treinados pelo próprio Espírito Santo. Então, significa que muitas vezes pode ser, inclusive, um treinamento árduo, essa instrução. Não é meramente uma instrução intelectual, não é meramente uma instrução espiritual, é uma instrução prática que tem que redundar em mudanças no nosso proceder, no nosso falar, no nosso pensar. Tem que mudar, na realidade, o nosso coração. Então, esse treinamento, ele leva tempo. A gente não tem a ilusão de que simplesmente proferindo algumas palavras, a pessoa automaticamente vai ser transformada. Nós sabemos, inclusive pela prática do aconselhamento bíblico, que há casos que levam bastante tempo. Há casos, inclusive, que não são bem sucedidos. Infelizmente, isso também acontece, porque a pessoa é resistente à palavra de Deus. Mas nos casos em que ela não é resistente à palavra de Deus, às vezes o processo pode ser demorado. Exatamente porque é um treinamento. Você é treinado, na realidade, como um soldado, como um atleta. O próprio Paulo vai se referir a isso, inclusive, na segunda epístola a Timóteo, fazendo essa comparação do crente com o soldado e com o atleta. Para a educação na justiça. Que justiça é esta? Na realidade, a gente tem algumas indicações aqui, em Apocalipse, por exemplo, 19:8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, ou seja, as obras santas, as obras alinhadas com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Apocalipse 15:4 também vai falar a mesma coisa. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A gente canta isso, as tuas obras. Então significa, na realidade, que a Escritura ela é inspirada para efeitos práticos. Ela visa, na realidade, 4 objetivos. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a prática de obras de justiça, que na realidade são aquilo que a própria Bíblia, em outros lugares, vai chamar de boas obras, que são feitas como manifestação de gratidão à misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, a partir de hoje, que nós venhamos a considerar as Escrituras não apenas como algo do passado, mas como algo bem presente nas nossas vidas, algo que na realidade regula, rege as nossas vidas, sem esquecer o principal, que é a palavra com P maiúscula e o verbo que nós encontramos descrito no Evangelho, no início do Evangelho de João. Não se pode falar em palavras sem falar em Jesus Cristo, por cujo meio nós obtivemos a regeneração e o perdão dos nossos pecados. Jesus que verteu sangue por nós, a palavra viva, a palavra encarnada, graças à qual nós estamos aqui. É dessa palavra também que nós estamos falando. Não estamos falando apenas da palavra que se encontra no papel e que tem poder, porque é palavra que vem do Espírito Santo. Mas nós falamos também da palavra viva, que é o próprio Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, encarnado, homem, que suportou por nós na cruz aquilo que nos era destinado. Por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Fechando agora, quando se fala somente a Escritura, significa na realidade toda a Escritura. Somente a Escritura, mas toda a Escritura. Nem mais, nem menos. Uma Escritura que tem controle sobre toda a nossa vida e de acordo com a qual nós devemos pensar, falar e agir. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos elevar a Deus mais uma oração. Senhor, nós te rendemos graças, nós te agradecemos, Senhor, por ter levantado na história da tua igreja servos e filhos que tiveram a coragem, Senhor, de resgatar a importância central da tua palavra nas nossas vidas. Nós resgatamos aqui, Senhor, o valor da tua palavra, que não pode ser separado do Espírito.
Palavra que tem autoridade, porque vem de ti mesmo. Palavra, Senhor, que é infalível, que é inerrante, que tem toda a autoridade. Palavra que é suficiente, a qual nada deve ser acrescentada e nada deve ser tirada. Palavra também, Senhor, que se examina e se interpreta a si mesmo. Palavra clara, palavra destinada aos simples. Palavra que não precisa de qualquer tradição humana, mas muito pelo contrário, que muitas vezes humilha as tradições humanas e que se coloca de qualquer maneira acima delas para julgá-las. Uma palavra que é suficiente, finalmente, porque ela se aplica a todas as áreas da nossa vida. Somente a palavra, mas toda a palavra, nada menos, nada mais do que isso. Toda a tua palavra, que ela venha, Senhor, em reinar nos nossos corações, que ela venha, Senhor, a dirigir as nossas vidas, que ela venha a ser a palavra final, Senhor, para tudo aquilo que nós fizemos, pensamos e falamos. Que assim seja e que o Senhor então nos conceda uma semana colocado debaixo do teu poder, debaixo do teu Santo Espírito, e que a tua palavra continue, Senhor, nos vivificando na força e no poder do teu Santo Espírito. E isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.